Então, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 47. Antes de entrar no capítulo 47, eu sempre faço uma revisão para a gente entender o contexto histórico da onde a gente está, né? Para a gente compreender bem qual é a situação que a gente se encontra. Então, a gente lembra que a família de José veio ao Egito, né? José foi e chamou sua família chegou ao Egito. Então, a condição que a gente tinha parado era que José havia encontrado o pai dele e havia separado 5 irmãos para levá-los até ali o faraó, para apresentar sua família, representando ali com 5 irmãos a sua família faraó, e iria dar notícias a faraó de que sua família havia chegado ao Egito. Então, a gente parou nesse contexto histórico. Hoje, no capítulo 47, a gente vai ver essa apresentação da família de faraó, da família de José a Faraó. José vai chegar com os 5 irmãos, vai apresentar Faraó. Vai passar um determinado período de tempo e depois o pai de José vai vir falar, vai conhecer Faraó. A gente vai ver que não é no mesmo dia, vai passar um tempo e depois é que Jacó vai vir falar. A gente vai ver isso na Bíblia, comprovadamente nos versículos. E a gente vai ver também mais sobre o período da fome. Então, agora a gente vai ver o quão grave era a fome nessa época e a que ponto ela era grave, né? A que ponto ela chegou, né? Era uma calamidade realmente pública ali. Então, a gente vai ver isso. No capítulo anterior, a aula estava se estendendo bastante, então a gente não conseguiu ver direito com relação à numeração de pessoas vindas de Jacó. Então, agora eu vou dar uma revisada rápida nessa situação para que a gente entenda o contexto, para que não haja dúvidas. Então, agora eu só vou realmente pontuar 2 versículos do capítulo anterior que a gente não falou, a gente falou, mas de uma forma muito breve na aula passada. Eu vou pontuar o capítulo, o livro de Gênesis, ainda na aula anterior, o capítulo 46, o versículo 26. Eu só vou pontuar para que não haja dúvida. No capítulo 46, no versículo 26, diz o seguinte: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres dos filhos de Jacó, foram 66, né? Então, considerando Jacó e os filhos de José, seriam 70. A gente viu que há uma diferença de números, né? No capítulo 26 diz que são 66 pessoas. E no capítulo 27 diz que são 70 pessoas. Aí eu só vou explicar sobre essa diferença de números que eu não falei na aula passada. Quando no 26 fala que são 66 pessoas, são 66 pessoas que descenderam de Jacó. Então, são 66 pessoas que vieram das entranhas de Jacó. Então, 66 pessoas que vieram das entranhas de Jacó habitar no Egito são todos os filhos dele, Adiná, netos, toda a descendência dele, todo aquele que sai dele. Noras não são descendentes dele, não saíram dele, então não é computado. Então seriam todos os filhos de Jacó, Ruben, Simeão, Gate, todos os filhos dele são computados nesses 66. José, Manassés e Efraim não são computados, porque José não vieram da casa de Jacó para o Egito. José e os filhos já estavam no Egito, então não são computados. E quem mais não é computado? Jacó, porque é todo mundo que descendeu de Jacó. Então Jacó não descendeu dele mesmo. Então ele sai dessa numeração, né? Dessa contagem, né? Então ele sai dessa contagem, José sai dessa contagem e os 2 filhos de José saem dessa contagem. Então 4 pessoas saem da contagem. Então ao todo a gente viu que toda a casa de Jacó em peso, que são sanguíneos de Jacó, que são realmente a linhagem de Jacó, foram 70 que habitaram no Egito durante os 17 anos de vida de Jacó. Então, considerando José, Jacó, porque Jacó era da casa de Jacó, então computa Jacó também. Então, é Jacó, José e os 2 filhos de José são 70 pessoas da casa de Jacó que habitaram no Egito durante esses 17 anos, né? E no capítulo 26 são 66, porque é tirado Jacó, José e os 2 filhos de José. Então, os que desceram de Canaã para o Egito com Jacó
foram 66, porque José e os 2 filhos de José não desceram junto com Jacó, porque eles já estavam no Egito. E Jacó não é computado porque só está contando a descendência de Jacó, só quem veio de Jacó, só quem realmente saiu das entranhas de Jacó. Então agora a gente vai estudar o capítulo 47. Então, no versículo 1 diz o seguinte, no capítulo 47 do livro de Gênesis, diz assim: Então José veio e contou a Faraó e disse: Meu pai e meus irmãos e seus rebanhos e seu gado e tudo que eles possuem vieram da terra de Canaã, e eis que eles estão na terra de Gósen. Então agora a gente lembra, José encontrou o pai dele, teve aquele encontro com Jacó, e ele não se demorou ali naquele encontro com Jacó e foi dar satisfação para Faraó, avisar Faraó que a família dele havia chegado. Então agora ele chega na presença de Faraó, José entra na presença de Faraó sozinho. A gente vê que primeiro José entra sozinho na presença de Faraó, notifica Faraó que a família dele tá lá e que chegou, aí sim ele chama os irmãos dele para entrarem na presença de Faraó. Porque não era fácil o acesso ao faraó, tinha que ter uma formalidade. Então, entra primeiro José na presença de faraó e explica que deu tudo certo, que todos desceram e que estão todos em Gósen, né? Então, nisso, no versículo 2, José já começa falando o que ele já havia falado no versículo anterior, né, no capítulo anterior, que ele avisaria já prepararia o faraó de que os irmãos dele, a família dele, são pastores. Então eles já estavam na terra de Gósen, que era a melhor terra para eles por conta do pasto e por conta da separação dos egípcios, já que eles abominavam pastores, né? Então ele já vai preparando o faraó para que quando os irmãos cheguem e falem a mesma coisa não pareça uma ofensa, né? Então José já a gente viu no capítulo anterior que parecia já que José tinha uma certa intimidade com o faraó, né? Ali havia um respeito entre eles e uma certa intimidade. Então ele chega e já antecipa para que aquilo não seja uma ofensa para Faraó. E agora no versículo 2. E ele tomou alguns de seus irmãos, 5 homens, e os apresentou a Faraó. Então aqui foi o que a gente viu no capítulo passado. Quando ele foi e falou para os irmãos lá e para o pai que ele estava indo lá até Faraó, ele pegou já ali 5 irmãos, né? Quais são os irmãos? Não tem como a gente saber, a Bíblia não diz quais irmãos são. Mas foram, com certeza, os que melhor representariam a família dele, porque ele levou no intuito de representar a família. Então eram 5 pessoas que representariam toda a família de Jacó. E a gente vê que Jacó não foi junto. Então foram só os 5 filhos de Jacó. Até porque a gente lembra que Jacó havia mandado Judá na frente para chegar antes lá, para preparar tudo para ele chegar e só descansar. Então, Jacó já era um homem já de uma certa idade, cansado, né? Então, ele queria descansar, ele não ia ver Faraó no primeiro dia. Então, aqui quem foi ver o Faraó no primeiro dia foram 5 filhos de Jacó, mas Jacó não foi no primeiro dia. Então, no versículo 2 diz, né, que José pegou 5 irmãos dele e os apresentou a Faraó, né? Aí no versículo 3, depois Faraó já havia liberado a entrada deles ali, a presença dele. Então Faraó vai e pergunta para os irmãos de José. Conforme José já havia previsto o que ia acontecer, a gente viu no capítulo anterior, José já havia previsto que Faraó ia fazer essa pergunta, né? Então José conhecia tão bem o Faraó que sabia até quais as reações de Faraó a determinado acontecimento. E agora realmente Faraó vai e pergunta o que José havia falado que ele ia perguntar. Então ele pergunta para os irmãos de José do que eles trabalham. E eles respondem, né, no versículo 3, e eles responderam para Faraó que eles eram pastores de ovelha, né, pastores de gado, como José havia os orientado. Então, tanto nós como também os nossos pais. Então, como eles foram orientados, eles falam, olha, a vida inteira a gente trabalhou com pasto, né? A gente foi pastor de ovelhas a vida inteira, não só nós, como nossos pais, nossos avós. Então, isso é algo que é de geração para geração, é a única coisa que a gente sabe fazer, né? Então, eles já falam nesse intuito realmente de falar que é a única coisa que eles sabem fazer, para que Faraó não invente de colocar eles em alguma outra coisa ali que não seja relacionada ao que era habitual das gerações ali, de geração em geração. Então, eles já falam dessa forma para que não haja
uma indicação de algum outro ofício. Então, o que eles sabem fazer, eles nasceram para fazer e viveram a vida inteira fazendo, foi isso, pastoreio, né? Então, agora no versículo 4. Então, eles disseram mais ainda para Faraó, né? Conforme José havia falado. Então, eles vão e orientam, orientados por José, eles falam para Faraó: ó, nós viemos peregrinar nessa terra. A gente lembra que Faraó, ele falou para eles habitarem no melhor do Egito ali. Então aqui eles estão falando para Faraó que eles não têm o interesse de morar eternamente lá no Egito, que eles vieram para passar uma temporada lá no Egito, mas que eles têm o intuito, o interesse de ir embora. Eles não têm interesse de permanecer ali na terra do Egito. Eles falam isso agora para Faraó. Mas eles falam com certo cuidado para não parecer uma ofensa, né? Porque Faraó estava recebendo eles ali, então eles tinham que falar com cuidado para não ofender o anfitrião que estava recebendo eles tão bem ali. Então eles falam para que Faraó saiba que eles não têm interesse de ficar por muito tempo. Então não precisa acomodar eles no melhor do Egito, porque eles não querem ficar muito tempo, né? Então acomodando em um lugar que dê para eles ficarem o tempo suficiente para depois eles retornarem para a terra deles, está ótimo. Eles não querem permanecer ali por muito tempo, não precisa ir para o melhor do Egito. Então eles falam para Faraó no versículo 4: viemos para peregrinar nessa terra, porque teus servos não têm pastagem para seus rebanhos, porque a fome é dolorida na terra de Canaã. Por isso suplicamos-te agora, deixa que os teus servos habitem na terra de Gósen. Então aqui eles falam: ó, a gente veio aqui só para peregrinar, a gente não tem o intuito de morar aqui por muito tempo, a gente veio aqui mesmo de passagem, porque lá onde a gente vive, lá onde a gente tem casa, que é lá em Canaã, né? A gente tem uma residência lá, tem a residência lá em Manre, né? Então lá onde a gente tem residência, não tem condições da gente cuidar do nosso rebanho, né? Não tem condições nenhuma ali de pastoreio. A gente vai ver nesse capítulo que na Bíblia tinha dito, que realmente José havia dito que durante esse período de fome não haveria nem plantio nem colheita, ou seja, a terra ela não ajudava. Então durante esse período a terra também não ajudava. Então não tinha como ter um pastoreio ali saudável para os animais deles. Então é isso que eles estão falando. A fome era tão grave que não tinha condições da gente cuidar, porque a terra também não estava contribuindo com o pastoreio. Então a gente pede licença para que a gente fique um período aqui na terra do Egito, né? Isso que eles falam. Então eles explicam, ó, porque a fome é dolorida na terra de Canaã, né? É muito grave a fome lá naquela terra. Aqui no Egito vocês não têm ideia, né, da fome que está acontecendo ali. Por isso nós imploramos que o Senhor nos deixe habitar em Gósen, né? Então eles suplicam para que o faraó não receba aquilo como uma ofensa, né? De que eles não querem ficar ali por muito tempo, que é algo temporário e que eles preferem morar afastado, porque Gósen é afastado, eles não estariam perto ali do povo egípcio, eles estariam afastados, era um lugar de pastoreio realmente nas extremidades, então eles estariam mais longe do povo do Egito. Então eles falam: ah, não se ofenda, né, por a gente pedir para ficar longe, um local mais longe. É que a gente só sabe fazer isso. É a única coisa que a gente sabe fazer é cuidar de pasto, né? É cuidar de gado. Então a gente nasceu a vida inteira com isso e só sabe fazer isso. Então eles falam de forma a não ser ofensivo para Faraó. Então no versículo 5, versículo 5 diz: e Faraó falou então a José dizendo. Então o que acontece? A gente lembra que Faraó ali era um rei, né? Era o homem mais importante ali. Então, não era qualquer pessoa que entrava na presença de Faraó, não era qualquer pessoa que falava com Faraó, e Faraó não respondia a qualquer pessoa, né? Faraó só falava ali mediante autorização. Então a gente viu que José entrou primeiro sozinho na presença de Faraó, falou sobre os irmãos, trouxe os irmãos depois à presença do Faraó, e agora Faraó vai dar a resposta para quem pode resolver a questão, né? Então Faraó vai falar com o governador do Egito, autorizando o pleito daqueles homens, o pedido daqueles 5 homens, né? Então agora Faraó vai dizer que autoriza o que eles pediram, né? O que esses irmãos de José pediram, agora Faraó vai falar que autoriza. Então ele fala no versículo 5. Então Faraó disse para José: teu pai e os teus irmãos vieram até aqui, né? Vieram a ti aqui no Egito. No versículo 6.
a terra do Egito está diante de ti, está toda a terra aqui diante de você. Você é livre para andar por toda a terra, vocês são livres para morar em qualquer lugar desse país. Eu deixo vocês morar em qualquer lugar do Egito, né? Faraó fala. No melhor da terra, faça o teu pai e os teus irmãos habitarem. Não faz eles morarem em qualquer lugar. Se Gósen é o melhor lugar para eles, então que eles habitem lá. Mas que eles vivam no melhor, porque eu quero que eles vivam no melhor da terra do Egito. Aí aqui então, continuando, ele fala: e se tu conheces algum homem de atividade entre eles, então faça-os responsáveis por meu gado. Então aqui ele fala que eles podem habitar na terra de Gósen, deixe eles habitando lá onde eles querem habitar, onde eles falaram que é bom, então deixe eles lá habitando lá. E se você sabe que entre eles há algum homem ali de atividade, né? Algum deles ali faz alguma atividade e eles querem exercer algum ofício, coloca eles como responsáveis do meu gado, né? Então ele fala o que, Faraó? Se seus irmãos quiserem, se eles não se importarem, se eles estiverem procurando alguma atividade além da atividade que eles já fazem de pastoreio do gado deles, se eles não se importarem, eu gostaria de colocar eles também como responsáveis pelos meus gados, né? Como chefe dos pastores dos meus gados. Então aqui não era uma coisa qualquer que o Faraó estava oferecendo, era uma coisa muito importante. Porque era o gado do faraó, não era qualquer coisa, era a riqueza de Faraó. Então Faraó ia deixar os irmãos de José, né, responsáveis pela riqueza dele, pela riqueza do reino. Então não era qualquer coisa. E os animais, como a gente viu no Egito, eles eram animais que eram animais sagrados, eram animais que eram eles respeitavam os animais, né, nessa época. Eles tinham muito respeito pelos animais porque eles ligavam animais com divindades deles. Então não era qualquer pessoa que cuidava de animais nessa época. E ele fala que se entre os irmãos dele tiver alguém que exerce esse tipo de atividade, então que ele entre como chefe ali dos pastores do faraó. Então não era qualquer posição, era uma posição altíssima que o faraó estava considerando ali para os irmãos dele, uma posição de confiança, né? Por conta de José, por conta do quanto ele confia em José, ele estende a confiança que ele tem por José, ele estende essa confiança aos irmãos de José. Então, no versículo 7, e José então trouxe Jacó. Aqui a gente vê que é outro dia, não é o mesmo dia. Por quê? Primeiro, se Jacó tivesse ido junto com os filhos, Jacó teria sido apresentado primeiro a Faraó e não os filhos. Então a ordem é o mais velho ser apresentado primeiro e não os mais novos e Jacó ficar esperando lá fora. Então se Jacó está sendo apresentado só agora é porque não foi no mesmo dia. Agora é outro dia, Jacó tá vindo, Jacó já descansou, né? Que a gente lembra que no dia que eles chegaram, José foi, pegou 5 irmãos e foi apresentar a Faraó, no mesmo dia que eles chegaram. Jacó devia estar muito cansado, Jacó era muito velho, ele tinha a dor do tempo de vida dele dentro dele, do tempo de vida de provação dele. Então, é como se ele tivesse envelhecido 100 anos mais por conta da dor que ele experimentou na vida dele, né? Por causa das dores dele. Então, ele envelheceu mais do que o normal. Então, ele estava descansando no dia que eles chegaram. Aí, agora, um outro dia, e ele foi lá, agora descansado, conhecer Faraó. Então, no versículo 7 fala: e José trouxe Jacó, seu pai, e o colocou diante de Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então aqui, né, a gente vê que só dá bênção quem é maior, porque para abençoar você tem que ser maior do que aquele que está sendo abençoado, né? Só abençoa quem é maior e você recebe bênção de quem é maior do que você. Então Jacó aqui abençoa Faraó, né? Então, e a bênção de um homem que lutou tanto por sua bênção com Deus é uma oração, uma bênção importantíssima, né? Então, no versículo 8, e Faraó então disse para Jacó: quantos anos você tem? Não foi uma pergunta assim de ofensa, né? Não foi assim nada assim, quantos anos você tem? Não, é porque o povo do Egito, ele não costumava viver tanto quanto os hebreus. Os hebreus viviam muitos anos, muito tempo, né? A gente vê que Abraão viveu até 175 anos, Isaac viveu até 180 anos, e a gente vai ver que agora Jacó vai viver até 147 anos.
Então eles viviam muito tempo e o povo do Egito não vivia tanto tempo assim. Então o que aconteceu? Jacó deve ter entrado na presença de Faraó e Faraó olhou para Jacó e falou: Nossa, é um anciãozinho, é um senhorzinho, ele deve ser muito velho. Porque Jacó devia ter uma fisionomia, um aspecto envelhecido, né? Bem envelhecido. Então, tanto que a resposta de Jacó é essa. Ele fala assim: eu pareço mais velho por causa das minhas dores, por causa de tudo que eu vivi, né? Eu chorei tanto, vivi tantas dores na minha vida que eu envelheci 10 anos, né? Eu vivi um ano, mas envelheci 10 por causa do sofrimento. Então, é essa a resposta que Jacó vai dar. Então, provavelmente, o faraó olhou para Jacó e olhou para ele e viu ali um aspecto envelhecido, como se ele fosse muito velho, né? E ele ficou espantado, ficou impressionado. Falou: Nossa, quantos anos você tem, né? Você deve ser muito velho, você deve ser um anciãozinho, você deve ser um senhorzinho, né? Isso que Faraó quis dizer. Então, no versículo 9: E Jacó então disse para Faraó, aí Jacó responde para Faraó: Os dias da minha peregrinação são 130 anos, né? Então ele fala: Eu tenho 130 anos peregrinando, né? Então, tenho 130 anos ali correndo de lá para cá, na labuta, né? Na luta, meus dias de luta são 130 anos. Aí ele fala: poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida. Então ele fala: eu sou novo, eu sou novinho, é que assim, eu não tô cansado desse jeito que eu tô, eu não tô acabado do jeito que eu tô por causa do tempo que passou na minha vida. Não são 130 anos que acabaram comigo, mas sim o que eu vivi durante esses 130 anos que acabaram comigo. É isso que Jacó tá querendo dizer, né? Foi o que eu vivi que me fez ficar acabado, não foi o tempo que se passou. Aí ele argumenta isso falando do Abraão e de Isaac, né? Então ele fala aqui: poucos e maus têm sido os dias dos anos da minha vida, e não alcançaram os dias dos anos da vida de meus pais nos dias de suas peregrinações. Então ele está querendo dizer o quê? Ah, você não viu nada, assim, você acha que vivi muito, né? Você acha que eu tenho muito tempo de vida, você não viu nada, você tinha que ter conhecido meu avô e meu pai. Meu avô e meu pai viveram até 175 e 180 anos, né? Eu não. É que assim, eu sou mais experimentado na dor, então meus 130 anos estão pesando mais nas minhas costas por conta de tudo que eu vivi, né? Eu vivi muito mal, eu vivi muito sofrimento, né? Mas você tinha que ter visto meus pais viveram, meu pai e meu avô viveram 180 anos, 175 anos e viveram bem. Mas assim, eu vivi 130 anos de luta e o que eu vivi me envelheceu mais, né? Isso que ele diz. Aí no versículo 10. E Jacó abençoou Faraó e saiu da presença de Faraó. Então ele abençoa novamente Faraó e agora sai da presença de Faraó. Então no versículo 11. E José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu posses na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramessés, como Faraó ordenara. Então a gente percebe que essa terra que eles haviam pedido para Faraó não era qualquer terra, era a terra do rei, era a terra do próprio rei. Porque a gente vai ver nesse capítulo que naquela época as pessoas que moravam no Egito, elas tinham a propriedade delas, então as pessoas tinham a terra delas. Então existia a terra que era a terra das pessoas e existia a terra que era a terra do rei, a terra do reino. E essa terra que a família de Jacó, a família de José foi morar, era uma terra que era uma terra do reino, né? Então a gente vê que era a terra de Ramessés, porque era a terra ali do reino, era a terra do rei, aquela terra. E ele permite que a família fique morando ali. E aqui a gente vê que, então, no versículo 11, José estabelece, né, com que eles fiquem ali e eles permanecem ali na terra de Gósen, que é a terra de Ramessés, porque era uma terra ali que era realmente do reino, né, era uma terra do rei. Aí no versículo 12, e José sustentou seu pai e seus irmãos e toda a casa de seu pai com pão. A gente lembra que toda vez que a Bíblia fala em pão, não é pão como a gente conhece, né? Pão, pão. É alimento em geral. Então José alimentou com comida em geral durante todo o tempo ali a família dele lá em Gósen, né? Para evitar que eles tivessem o trabalho de ficar vindo, porque era longe o local que eles estavam do local da entrega dos alimentos. Então, para que eles não ficassem vindo e se deslocando, José
ele ia e entregava comida até eles, então eles não tinham que se deslocar para pegar comida. José ia e entregava comida para eles. Lembrando que eles estavam aí no período dos 7 anos de fome, né? Então agora, no versículo 13, a gente vê o que acontece nesse período de fome, como que foi esse período de fome para o Egito. Então no versículo 13 diz: "E não havia pão", que a gente lembra que é comida em geral, alimento em geral, então diz no versículo 13: "E não havia pão, não havia alimento em toda a terra, porque a fome era muito dolorida, era muito grave a fome, então não tinha mais pão, não tinha mais comida nenhuma, de modo que a terra do Egito e toda a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome." O que ele está querendo dizer? Era uma fome tão grave, mas tão grave, que as pessoas estavam fracas de fome. As pessoas estavam quase a morrer de fome. Não haviam morrido ainda, mas estavam prestes a morrer. Estavam fracas, já não conseguiam mais ter energia, já não conseguiam andar, deviam estar muito magras. Então, elas estavam quase morrendo já de fome. Então, era muito grave a situação. Aí no versículo 14: "E José ajuntou todo o dinheiro que foi encontrado na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo trigo que eles compravam. E José levou o dinheiro para a casa de Faraó." Aqui, o principal objetivo aqui desse versículo, porque não tem muito a ver, o importante é que a fome era grave, né? Aí aqui agora tá falando, José pegou todo o dinheiro que foi arrecadado e colocou todo o dinheiro que foi arrecadado pelo mantimento que era comprado e colocou na casa de Faraó, né? Aqui, Moisés está querendo mostrar pra gente que José era um homem honesto. José era um homem que não era um homem ímpio, não era um homem ladrão, né? Não era um corrupto. Então, muito dinheiro passou pela mão de José e José não desviou nenhum dinheiro. Quer dizer isso, né? Que ele teve muito dinheiro na mão dele, passou muito dinheiro pela mão dele. O faraó não conferia, porque a gente lembra que José estava à frente de tudo e o faraó não conferia, mas independente do faraó conferir ou não, José era um homem honesto e ele não ficou com nada, ele não desviou nenhum dinheiro, ele entregou tudo que passou pela mão dele, que era recebido de tarifas, de taxa, de tudo que passava pela mão dele, né, de comida, de alimentos, ele entregou tudo para o reino, né? Então não houve corrupção. José não era um homem corrupto, né? José não era um corrupto que pegava o dinheiro do povo e colocava um pouquinho no seu bolso, não. Ele pegou todo o dinheiro que foi dado pelo povo e entregou para Faraó. Aí no versículo 15: "E quando o dinheiro acabou na terra do Egito e na terra de Canaã, todos os egípcios vieram a José e disseram: Dá-nos pão, né? Dá-nos comida, dá-nos alimento, porque morreremos na tua presença, pois o dinheiro acabou." Ou seja, eles falam que eles não têm mais dinheiro para comprar, o dinheiro acabou, não tem mais de onde tirar dinheiro. Aí eles falam: José, eles chegam agora no governador, falam: governador, dá comida pra gente, a gente tá morrendo de fome. Você vai deixar a gente morrer porque acabou o dinheiro? A gente não tem mais como pagar, a gente tem mais dinheiro. Então agora, como não tem mais dinheiro, a gente vai morrer porque não tem mais como pagar? Então nos ajuda, senão a gente vai morrer de fome. Então eles falam isso para José. Aí no versículo 16, José responde para esse povo. E José então fala: vocês não têm mais dinheiro, mas vocês ainda têm gado. Então faz o seguinte: me dá o gado de vocês e o gado vai ser moeda de troca. Vocês me dão o gado por alimento. Então eu vendo trigo para vocês e vocês me dão o gado no lugar. Parece uma maldade olhando assim por cima, mas não é maldade. Por quê? Porque as famílias, se José não fizesse nada, se José não tomasse a frente e resolvesse alguma coisa, o que as famílias iam fazer? As famílias iam matar os seus gados para comer. Só que realmente, se você mata um boi e come, aquele boi que você vai matar para comer vai satisfazer por pouco tempo, não vai satisfazer muito tempo. Primeiro que a carne até vai apodrecer se ficar muito tempo parada. Então não ia alimentar por muito tempo o povo. Agora, se eles vendessem aquele boi para José, entregassem aquele boi vivo para José, para que José entregasse a Faraó e ficasse sendo de Faraó aquele gado, aquele boi ia valer muito mais alimento do que se eles tivessem matado o boi. Então, se eles matassem o boi, por exemplo, o alimento seria para 5 dias,
mas se eles vendessem o boi, eles teriam alimento para 6 meses. Então, compensaria mais eles venderem o boi. Então, José propõe isso. Ao invés deles matarem o gado que eles têm e terem um curto período de alimentação, era melhor eles venderem ao Egito esse gado que eles tinham e em troca eles receberiam como pagamento comida, né? Então eles começam a fazer isso agora. Então José diz no versículo 16: já que não tem mais dinheiro, já que vocês não têm mais dinheiro, então comecem a vender o gado de vocês. Então vamos começar a fazer troca de comida pelo gado. Aí no versículo 17: e eles levaram seu gado a José, e José lhes deu pão em troca pelo cavalo. Então José deu comida, né, em troca por cavalos, por rebanhos, por gado dos rebanhos, pelos jumentos. Então eles começaram a levar tudo que eles tinham. Todo gado que eles tinham, eles levavam, e em troca José dava alimento por aquele gado, né? E durante aquele ano ele os alimentou em troca de todo o seu gado. Então eles tiveram gado durante um ano para ficar trocando por alimento. Então eles ficaram ali durante o ano inteiro vendendo o gado deles para José para receber mantimento. Vendi o gado para José e recebeu mantimento. E assim durou um ano. Aqui a gente vai ver que já estava no penúltimo ano da fome. Então aqui já era o 6º ano. A gente lembra que são 7 anos de fome. Então aqui já estava no 6º ano da fome, né? No começo do 6º ano da fome acabou o dinheiro. Então acabou o dinheiro no começo do 6º ano da fome, então começou essa coisa de começar a vender os gados. Então eles começaram a vender os gados e dura o 6º ano inteiro vendendo os gados para o governo. Só que agora vai acabar os gados, porque não vai ter mais gado agora para se trocar, né? Então eles não têm mais, porque tudo que tinha eles já deram para o governo, então não tem mais gado. Aí no versículo 17 a gente termina vendo que eles começaram a trocar todo o gado deles durante todo esse 6º ano, né? Eles conseguiram durante o 6º ano se manter vendendo o gado deles para o governo. Só que agora a gente vai ver que chegou o 7º ano. Chegou o último ano da fome. E eles já não tinham mais gado para vender. Agora já não tem mais gado. Então, agora eles precisam comer, mas não tem mais gado para vender. E no versículo 18 eles dizem, né? Quando aquele ano terminou, que foi o ano em que havia acabado a moeda, havia acabado o dinheiro para comprar pão, então quando esse ano acabou, que provavelmente foi o 6º ano da fome, eles vieram, né? Eles voltaram para José no 2º ano, né? Então, 2º ano não é o 2º ano da fome, né? Não é o segundo, porque são 7 anos de fome. Eles não voltaram para José no 2º ano da fome, não. Eles voltaram para José no 2º ano depois que acabou o dinheiro. Então, acabou o dinheiro, eles vieram falar com José. José deu a ideia de darem o gado. Então eles trocaram por gado. Aí deu um ano assim, conseguiu se resolver um ano dessa forma. Deu um ano eles oferecendo o gado dele, acabou o gado. Agora não tem mais gado para trocar. E eles voltam para José, porque agora eles já não tem mais gado e estão com fome. Então agora eles voltam no 2º ano. Deu um ano inteiro eles se alimentaram, o 6º ano provavelmente da fome eles se alimentaram pela troca com o gado. Acabou o gado, não tem mais gado, entrou no 7º ano da fome. No 7º ano da fome, agora ele já não tem mais gado para trocar. Então eles voltam no 2º ano em que acabou o dinheiro. Então agora você virou o 2º ano sem dinheiro, já não tem mais dinheiro. Então aqui fala, então no 2º ano em que acabou o dinheiro, é isso que fala, não é o 2º ano da fome, mas sim o 2º ano em que acabou o dinheiro, eles voltaram para José e falaram: olha, a gente não vai mentir, a gente não vai esconder do governador que a gente não tem dinheiro. O dinheiro já acabou e também a gente não vai esconder que a gente também não tem mais gado. O gado que era nosso agora é do rei. A gente não tem mais nada. Aí eles falam aqui, ó, a gente não tem mais nada que possa dar para o senhor em troca de comida. A única coisa que a gente pode oferecer em troca de comida são os nossos corpos e a nossa terra. Então chegou num estado assim tão grave que eles não tinham mais o que trocar. Então eles falam para José: ó, José, os gados que eram nossos agora são do rei, do faraó. Dinheiro a gente não tem mais, já acabou. Esse é o 2º ano já que acabou o nosso dinheiro. E o que nos restou agora, com o que a gente pode pagar com o nosso corpo e com as nossas terras, né? Então eles falam: ó, o que a gente pode fazer agora é vender as nossas terras para o rei em troca de comida, ou nos oferecer como servos do rei, como escravos do rei em troca de comida. Então a gente trabalha para o rei e em troca ele nos dá um prato de comida. Então eles falam isso para José.
Aí no versículo 19: por que morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra? Compra a nós e a nossa terra por comida, e nós e nossa terra seremos servos de Faraó, e dá-nos semente. Então aqui ele fala no começo do versículo 19, por que a gente vai morrer? Né, diante da tua presença, e a terra também vai morrer. De que vai adiantar um rei que não vai ter súditos para governar, né? Que vai adiantar Faraó não nos alimentar, não tentar resolver o nosso problema, porque se a gente morrer, ele vai governar quem? Não vai restar ninguém vivo para ele governar. Ele vai reinar sobre quem se todo mundo morrer? Então, o que a gente oferece agora é a nossa terra e o nosso corpo, né? A gente se oferece como escravo, e as nossas terras, porque de nada vai adiantar um rei que não tenha súdito, que não tenha ninguém para governar, né? Então ele fala aqui também no final do versículo 19, um indício importante de que está no final, que esse é realmente o último ano da fome. Porque ele fala o quê? Dá-nos semente para que a gente possa viver e não morrer, para que a terra não seja desolada, vire um deserto. Ou seja, ele está falando o quê? A gente chegou num ponto agora que a gente não tem mais o que fazer, a gente já está a ponto de nos vendermos como escravos em troca de comida. Porém, tá acabando esse período de fome, né? Então, agora, já que tá acabando esse período de fome, a gente acredita no Senhor, acredita no seu Deus. E agora vai acabar. O ano que vem vai ser de fartura. Então, agora a terra vai começar a ajudar a gente. Porque a gente lembra em Gênesis, no capítulo 45, no versículo 6, José havia dito que a terra não adiantava você plantar porque você não colhia. A terra não era só uma fome assim que a pessoa não conseguia comer, mas a pessoa também não podia plantar. A pessoa plantava e não dava, aquilo que ela plantava não dava. Ela colocava semente no solo, aquilo não brotava, aquilo não crescia, aquilo não vingava. Então não tinha jeito, então nem a terra estava ajudando. Agora, como era o último ano da fome, eles falam, a sugestão desse povo, nos indica que realmente é o último ano da fome, porque eles falam, José, dá pra gente semente, porque a gente vai plantar na nossa terra, né? E o ano que vem vai ser o tempo de colheita, né? Demora um ano até a colheita, a gente vai plantar agora, o ano que vem já acabou, o ano que vem é o 8º ano. O 8º ano, Deus não falou que esse é ano de fome, então vai ser ano de fartura e a gente vai conseguir colher, porque o ano que vem não é previsão de ano de fome. Então, deixa a gente plantar na terra agora, dar semente para que a gente plante, porque eles não tinham semente, eles não tinham mais nada, né? Então, quem tinha semente guardada era o rei. O governador tinha semente guardada. Então eles falam, dá semente pra gente, para que a gente plante na terra. Porque o ano que vem já não é mais ano de fome. Esse é o último ano da fome, esse é o 7º ano da fome. Então o ano que vem não é mais ano de fome, então a terra vai dar plantio, vai dar colheita, né? Então vai ter algo pra gente colher ali. Então dá semente pra gente que a gente vai plantar e vai colher o ano que vem. Porque senão, se a gente não fizer isso esse ano, o ano que vem a gente não vai ter o que comer, porque a gente já não tem mais o que oferecer. É isso que eles falam. Falam assim, olha, se o senhor não der semente pra gente plantar esse ano, para a gente poder colher o ano que vem e comer, o ano que vem a gente não tem mais o que vender, porque os nossos corpos a gente já está vendendo, a nossa terra a gente já está vendendo, a gente não tem mais o que vender. Então, como esse é o último ano da fome, dá semente para a gente, né? Toma as nossas terras, compra as nossas terras, compra os nossos corpos, né? Faz a gente trabalhar para você e nos dê semente. E permita que a gente coma dessa semente que a gente vai plantar, para que a gente não morra, porque o ano que vem a gente não tem mais o que dar em troca de comida, né? Então eles falam isso para José, porque tudo que eles podiam dar eles já deram, né? Até o corpo deles, então eles não têm mais o que dar em troca de comida. Então eles falam, nos pegue como seus servos, peguem as nossas terras, mas nos permita plantar a semente e o que nascer, permita que a gente coma do que nascer, porque a gente não tem mais o ano que vem como oferecer alguma coisa para você. A gente já esgotou tudo que a gente tinha para oferecer em troca de comida. Então, no versículo 20, diz: E José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada homem o seu campo, porque a fome prevalecia sobre eles. Assim a terra passou a ser de Faraó.
Então agora José fez o quê? José concordou, né? Mas José falou: não, não, antes de pegar vocês como servos, né? Vamos comprar a terra de vocês. Então o José começou a comprar toda a terra do Egito, né? A terra não era do faraó, a terra era das pessoas. Começou a comprar a casa particular das pessoas. As pessoas começaram a vender as casas delas. Então começou a toda a terra do Egito ser do faraó, porque ele começou a comprar a terra da pessoa em troca de comida. Então a pessoa vendia sua fazenda em troca de comida. A pessoa vendia sua casinha em troca de comida. Então começou a todo o território passou a ser do faraó. Então ninguém mais tinha propriedade ali. Só o faraó tendo a propriedade do povo. Aí no versículo 21, e quanto ao povo, ele os removeu para as cidades, desde uma extremidade das fronteiras do Egito até a outra extremidade. Então, o que acontece? Agora, toda a terra é do faraó. Então, o que José começou a fazer? José começou a remanejar as pessoas, já que a terra não é mais das pessoas. Então, ele pegou as pessoas que moravam nas extremidades do Egito e trouxe para o meio do Egito, mas para perto dele, do governador. Por quê? Para facilitar a entrega de comida. Porque essas pessoas que moravam nas extremidades, moravam em fazendas longe, elas ficavam ruim para ter acesso a essas pessoas, para entregar mantimento, para entregar comida para essas pessoas. Então, o que José fez? Agora que ninguém mais tinha terra nenhuma ali, toda a terra ali era agora do faraó, José pega essas pessoas que moram mais longe, que moram ali nas extremidades do Egito, né? Os fazendeiros, todo mundo que mora ali nas extremidades, e traz. Eles não são mais donos daquela terra, então José tira eles daquela terra e traz para perto dele ali no centro do Egito, a fim de mantê-los, alimentá-los ali e ter um controle ali maior, né? Sobre aquele povo ali com relação aos serviços que eles vão prestar ao faraó, porque agora eles vão começar a ter que trabalhar para o faraó. Então ele faz essa reallocação de pessoas. Aí no versículo 22, somente a terra dos sacerdotes ele não comprou. Então, toda a terra foi comprada do Egito, menos a terra dos sacerdotes. Então, aqui a gente vê claramente que no Egito havia um apoio do governo à igreja deles, né? Então, eles apoiavam ali a religião deles. Então, eles não mexeram com a igreja não se mexe. Então, pegou a terra de todo mundo, mas na igreja não mexeu, né? A igreja deles lá, eles deixaram lá, não mexeram na igreja deles. Aí aqui no versículo 22, somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, né? José só não comprou a terra dos sacerdotes, pois os sacerdotes possuíam uma porção atribuída por Faraó. Então, os sacerdotes eles não precisavam pagar para comer igual o povo. O faraó dava a comida dos sacerdotes. Então, é como se o sacerdote ficasse pagando ali a comida o faraó pagasse a comida dos sacerdotes. Eles não precisavam se preocupar em comprar comida para eles. O faraó mantinha eles, né? Mantinha ali o sacerdócio. Então, o faraó é que pagava a comida dos sacerdotes. Assim como José pagava a comida do seu pai e dos seus irmãos, mantinha o pai e os irmãos, o faraó mantinha os sacerdotes. Então, o faraó pagava a comida dos sacerdotes. Aí aqui, no versículo 22, somente a terra dos sacerdotes ele não comprou, pois os sacerdotes possuíam uma porção atribuída por Faraó e comiam a sua porção que Faraó lhes dava. Por isso eles não venderam suas terras. Então eles não precisaram vender as terras dele. Eles não precisavam, por quê? Porque eles não precisavam pagar. E porque o faraó mantinha eles, dava comida para eles. Então eles não chegaram a esse extremo de ter que vender as suas terras para ou ter que trabalhar para o faraó, né? Então não, neles não foi mexido. Eles mantiveram ali a terra deles. Aí no versículo 23. Então José disse a seu povo: eis que neste dia comprei vocês e a terra de vocês para Faraó. Vejam aqui a semente para vocês e semeareis a terra. Então o que acontece? Agora José já havia comprado toda a terra do Egito. Então agora o povo morava em uma terra que não era deles. Então eles tinham que pagar um aluguel para o governo, porque aquela terra era do governo. Então agora José vai cobrar um aluguel.
por eles estarem morando num local que é do governo agora. Então José vai cobrar um aluguel. Mas José fala como se tivesse comprado eles, como se eles fossem servos do faraó. Mas é diferente essa servidão deles para a servidão que a gente vai ver que vai acontecer com o povo de Israel, né? Diferente. Ali foi uma escravidão mesmo. Aqui não é nenhuma servidão, na verdade, eles vão pagar um tributo, eles vão plantar a semente, o que crescer ali, que eles estiverem plantando, porque tem um trabalho para você plantar, né? Você vai plantar, mas tem que regar, você tem que podar, você tem que ficar cuidando, você tem que ficar olhando, então tem um trabalho ali em cima daquilo, não é só plantar e deixar ela subir sozinha, então tem um trabalho ali de agricultor, né? Então eles vão fazer esse trabalho e do que eles conseguirem colher, o que for vingar, a quinta parte, um quinto daquilo é do faraó. Então é como se fosse uma espécie de aluguel, né? O faraó vai cobrar um aluguel. Então eles vão poder usar a terra de faraó, vão poder plantar na terra de faraó, mas a quinta parte do que eles colherem é de faraó. Eles vão pagar um tributo para faraó por estar usando a terra de faraó. Então eles vão estar pagando um aluguel. É como se fosse um aluguel para faraó. Então aqui ele fala, ó, agora hoje eu comprei vocês, né? Mas na verdade não é assim nesse termo tão assim, né? Abusivo como no caso do que vai acontecer com a escravidão do povo de Israel. E comprei também a sua terra para Faraó. Vejam, aqui há semente para vocês, e vocês vão semear a terra. Aí no versículo 24. E acontecerá que das colheitas vocês vão dar a quinta parte para Faraó, né? Então vocês vão colher vai ser um quinto para Faraó e as outras quatro partes vão ficar para vocês, né? Então a gente vai dividir em cinco o que vocês conseguirem colher. Uma parte dessas 5 vezes que a gente dividiu vai para Faraó e as outras quatro vai ficar com você. Aí ele fala isso no versículo 24. E acontecerá que das colheitas dareis uma quinta parte a Faraó, e 4 partes vão ser de vocês, para semear o campo, e para o vosso alimento, e para os da vossa família, e para alimentar os vossos pequenos. Então, essas 4 partes que vão ficar com vocês, vocês vão comer dessas 4 partes. Então, a gente não vai ter que fazer mais nada com vocês, já está resolvido. Dessas 4 partes, vocês se viram e arrumam um mantimento aí, vocês veem como distribuem para vocês comerem, e isso dá para vocês. Aí agora no versículo 25. Então eles responderam para José: tu salvaste as nossas vidas, que encontremos graça à vista de meu senhor, e nós seremos servos de Faraó. Então a gente vê que eles gostaram da ideia, eles ficaram animados, eles falaram, ai, graças a Deus, você salvou nossa vida, a gente é muito grato. Então eles não acharam ruim. Eles não acharam ruim essa ideia de José, pelo contrário, eles estão agradecendo a José por essa ideia, por ter feito isso. Então eles estão agradecendo. Tem gente que fala errado, né? Que fala, foi por conta disso que os egípcios depois ficaram com raiva do povo de Israel, porque José fez eles serem escravos, fez eles serem servos, né? Quando José trabalhou para o reino, para Faraó, José fez com que o povo do Egito fosse escravo. Então aí o povo do Egito veio e depois se vingou do povo de Israel, escravizou. Não, não é isso. A gente vê no versículo 25, fica muito claro que eles estavam super contentes. Eles não estavam achando ruim, não estavam reclamando. E a gente vai ver também quando entrar no livro de Êxodo que o motivo da escravidão não foi esse. O motivo da escravidão realmente foi o crescimento extraordinário do povo de Israel, e isso causou um medo nos egípcios, né, por causa do crescimento extraordinário ali, deles crescerem de tal forma que daqui a pouco eles é que estariam mandando nos egípcios, e não mais os egípcios dominando aquela terra. Então talvez os israelitas crescessem de tal ponto que expulsassem os egípcios da terra deles. Então foi essa a questão. Aí no versículo 26. E José fez esta lei sobre a terra do Egito até este dia, né? Até o dia em que foi escrito esse livro, ou seja, até o dia de Moisés. Então, até o dia de Moisés havia essa lei sobre o Egito, que a quinta parte era dada para Faraó. Aí aqui terminando no versículo 26, né? Que Faraó deveria ter a quinta parte, exceto a terra dos sacerdotes, que não se tornou de Faraó. Então todo mundo pagava a quinta parte para Faraó, exceto os sacerdotes.
Aí no versículo 27. E Israel habitou na terra do Egito, na região de Gósen, e eles tinham posses ali, e cresceram, e se multiplicaram grandemente. Então aqui acabou. Acabou o período de fome, já passou o período de fome, agora já foi resolvida essa situação. E o que está querendo dizer no versículo 27? Está querendo dizer que acabou o período de fome, acabou o período de seca, e o povo de Israel continua no Egito. Eles não voltaram para Canaã, eles ficaram lá no Egito. Então, aqui no versículo 27 está falando que eles continuaram lá depois desse período de fome e foram crescendo. Eles cresceram muito, se multiplicaram de uma forma extraordinária. Aí no versículo 28. E Jacó viveu na terra do Egito por 17 anos. Assim, toda a idade de Jacó foi 147 anos. Então, Jacó morreu no Egito. Jacó morreu, viveu lá 17 anos no Egito e morreu lá. Quando Jacó morreu, José tinha 56 anos de idade. A gente lembra que a gente consegue ver, fazer o cálculo de qual a idade de nascimento, quando José nasceu, qual era a idade de Jacó. A gente consegue fazer esse cálculo quando Jacó fala com Faraó. Quando Jacó fala com Faraó e fala que tem 130 anos de idade, a gente sabe que José tem 39, porque José foi com 30 anos nomeado governador, passou 7 anos de fome, 7 anos de fartura e vieram 2 anos de fome, ou seja, 9 anos houve o reencontro com o pai dele. E quando o pai dele se apresenta a Faraó, tem 130 anos. Então a gente faz 130 menos 39, a gente vê que Jacó teve José com 91 anos de idade. Então agora, quando Jacó morre, com 147 anos de idade, José tinha 56 anos de idade na morte do pai dele. Aí no versículo 29, e chegando-se o tempo que Israel devia morrer, ele chamou seu filho José e disse-lhe: Se agora eu encontrei graça à tua vista, rogo-te que ponhas tua mão debaixo da minha coxa e age com bondade e verdade para comigo. Não me enterres, rogo-te, no Egito. A gente viu, né, que outra vez que a gente viu um juramento assim embaixo da coxa foi quando a gente viu na parte de Abraão, né? Quando foi para buscar uma esposa para Isaac. Abraão fez o servo dele jurar embaixo da coxa dele. E a gente lembra que nesse sentido é usado o sentido de coxa como base, né? Então é a coxa como base ali da pessoa. A gente consegue ver isso em Jeremias, capítulo 31, versículo 19, e Ezequiel, capítulo 21, versículo 12, né? Que diz que, dependendo da Bíblia, vai estar escrito bater no peito, né? Mas no hebraico está escrito bater na coxa, né? Então a coxa significa base, né? Então é como se ele estivesse pedindo para a pessoa jurar ali, né? Sabendo quem Jacó né? Fala assim, você me conhece, você está jurando por quem você sabe que eu sou, você está jurando aqui na minha presença que você vai fazer isso comigo, né? Então não tem como depois você, porque às vezes a pessoa jura e fala, não foi isso que eu quis dizer, né? Então esse juramento embaixo da coxa, a pessoa não poderia falar isso, porque a pessoa estava jurando tendo a consciência daquele que estava pedindo. Então ele estava colocando a mão embaixo da coxa para depois não vir a falar, não foi isso que eu quis dizer. Não, você está jurando sobre a base daquela pessoa. Então, sobre a base do que aquela pessoa quer. Então, você está colocando. José estava com a mão embaixo da coxa de Jacó e a vontade de Jacó era ser enterrado junto com Lia no túmulo da família dele, né? Onde o pai dele e a mãe dele foram enterrados. E a mão de José embaixo da coxa de Jacó, ali ele está jurando, né? Pela base de Jacó, ou seja, ele está jurando ali que ele vai fazer aquilo porque realmente é a vontade de Jacó, ele reconhece e ele jura ali embaixo da vontade de Jacó, do desejo de Jacó, da base de Jacó que ele vai fazer aquilo, né? Para que depois não haja aquela coisa, não foi isso que eu quis dizer. Não, você disse porque você disse o que o outro queria que você dissesse. Você está jurando não pela tua base, não pelo que você acha, mas você está jurando pela base do outro. Então José jura pela base, pela vontade, pelo desejo de Jacó, né? Embaixo da coxa de Jacó. Então ele jura que vai levar o corpo de Jacó. Aí no versículo 30, mas quando eu descansar com meus pais, tu me levarás para fora do Egito e me enterrarás no lugar de sepultamento deles.
E ele disse: eu farei como você disse, né? Então José vai e responde a Jacó e fala: não, eu vou fazer o que você está falando, pai, pode ficar tranquilo. Aí no versículo 31, Jacó quer um juramento, fala: não, não, você vai me jurar, você não vai falar, vou fazer o que você vai fazer, não, eu quero um juramento, você vai realmente fazer isso por mim. Aí ele fala, né, então me jura que você vai fazer isso, jura para mim, isso embaixo da coxa dele. Aí nisso José foi e jurou para Jacó. E Israel se curvou sobre a cabeceira da cama, né? Então a gente vê que ele fez um juramento ali. E Jacó não pediu para ele jurar por Deus, né? A gente vê que ele não pediu para jurar por Deus. Não havia necessidade de pôr Deus no meio disso, né? Ficar jurando por causa de Deus, por causa disso. Aí ele falou: não, só me jura que você vai fazer a minha vontade, né? Então, para que ele vai pôr Deus no meio da vontade dele? É uma coisa que ele está expressando a vontade dele, o que ele quer que aconteça. Então, ele pede para o filho dele colocar a mão embaixo da coxa dele, que é a base dele, o sentimento dele, o desejo dele, para que o filho confesse que vai fazer aquele desejo que o pai está falando. Então não teria por que ele falar: ah, filho, jura por Deus. Aí ele poderia falar isso. Mas para que ele vai meter Deus no meio numa coisa que era um desejo dele, né? Ele não sabia se era um desejo de Deus que ele fosse enterrado ali. Então ele fala: não, é um desejo meu. Então jura para mim, pela minha base, você reconhecendo que é um desejo meu que você vai fazer isso. Então ele fala nesse intuito. Aí hoje, então, a gente vai encerrar a aula aqui. O próximo capítulo, capítulo 48, a gente vai ver sobre a bênção de José. A gente vai ver que Jacó vai abençoar os filhos de José e vai estender o direito de primogenitura a José, vai dar a José o direito de primogenitura. No próximo capítulo, a gente vai entender o porquê não existe a tribo de José, porque existem várias tribos, né? A tribo de Ruben, a tribo de Judá, né? Mas não existe a tribo de José. A tribo de José, na verdade, são duas tribos, a tribo de Efraim e de Manassés. E o próximo capítulo explica por que é assim, por que a tribo de José não existe. Na verdade, a tribo de José são duas tribos, que é a tribo de Efraim e a tribo de Manassés. E são duas tribos muito importantes. Da tribo de Efraim, para ter noção da importância, vem Josué, que é o que fica no lugar de Moisés. Depois que Moisés morre, vem Josué da tribo de Efraim. Da tribo de Efraim, também outra pessoa muito importante que tem, quando o reino é dividido, o reino de Judá vira o reino de Judá, que seria a tribo de Judá e Benjamim, e o reino de Israel, que são as 10 tribos, quando há essa divisão, do reino de Israel é levantado um rei de Efraim. Deus levanta um rei de Efraim. Não é o povo que escolhe, mas é Deus que levanta, assim como Deus fez com Davi e Saul, né? Deus levanta um rei de Efraim, realmente no reino de Israel, que depois, mais para frente, a gente vai ver que é do reino de Israel que depois surgem os samaritanos, né? Porque a capital deles é a Samaria e a capital de Judá é Jerusalém. Então aí a gente vê a importância de Efraim. E tudo isso a gente vai ver no capítulo que vem, no capítulo 48. É importante para entender por que existem essas duas tribos, né? Não existe a tribo de José, existe a tribo de Manassés e a tribo de Efraim. Aí hoje então encerra assim a aula.